Graças e paz, amados. Amém? Vamos colocar nosso coração diante do Senhor e dizer a Ele o quanto desejamos receber dele nesta noite. Amém? Ele tem uma medida para te dar nesta noite. Esta medida vai depender, amados, do quanto você estiver desejoso no seu coração para receber dele. Você pode sair daqui transbordando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio de estar aqui nesta noite, te adorando, Pai, te louvando, engrandecendo o teu nome, te glorificando, te exaltando, porque só você é digno, Pai. Só você é digno, Senhor. Nós queremos te dizer nesta noite que nós te amamos, Pai, que nós te desejamos cada vez mais, que desejamos cada vez mais e mais crescer no conhecimento da Tua Palavra, Senhor, para desfrutar da plenitude do que o Teu Filho conquistou na cruz para nós. Pai, nós abrimos o nosso coração nesta noite para receber de Você. Nos ensina, Pai, porque Você é o Mestre dos Mestres. Traz revelação ao nosso coração acerca do que a Tua Palavra diz. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada filho Teu que está aqui, para que haja espírito de sabedoria e de revelação sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro os olhos do entendimento abertos, compreendendo as verdades da Tua Palavra, com vida em seus corações e andando na plenitude daquilo que Você conquistou, Pai. Revelação, entendimento, luz, chegando até cada um deles em o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Nós declaramos assim, Pai, porque Você nos diz na Tua Palavra que ela não volta vazia, mas que ela prospera para aquilo que está sendo enviada, Pai. E eu declaro, Pai, corações férteis para receber a Tua Palavra, produzindo a 100 por 1 em o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Podeis sentar, amados. Aleluia. Aleluia. É muito bom, amados, estar aqui mais uma vez para ser ensinado pelo Senhor. Devemos estar sempre desejosos por esse momento de ser ensinado, porque é um momento, amados, onde vamos crescer um pouco mais. Porque toda vez que nos deparamos com a palavra, amados, ela vai trazer crescimento para as nossas vidas. Então é um momento onde vamos dar um degrauzinho a mais no crescimento, na maturidade de Deus em nossas vidas. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19. Aleluia. João, capítulo 19, verso 30. Esse trecho, amados, esse versículo, ele fala daquele momento onde Jesus estava na cruz, havia sido crucificado, pagando preço, um alto preço pelas nossas vidas. E Jesus diz algo aqui que é poderoso, quando entendemos a revelação, na plenitude do que ele diz neste momento, quando ele está na cruz. No verso 30, Jesus diz, quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Ele disse, está consumado. Ou seja, foi feito, acabou, todo o propósito foi cumprido. Mas nessas palavras de Jesus, há muita revelação, há muito entendimento, há águas muito profundas que podemos mergulhar. Eu vou trazer um pouquinho para vocês nessa noite, acerca do que podemos extrair, o ouro, a preciosidade de Deus que podemos extrair da plenitude do que está aqui. Há muitas coisas, amém, que podemos extrair dessas duas palavrinhas que Jesus disse. Está consumado. Amém? Aleluia. Está feito. Foi encerrado. Algo que eu achei interessante, amados, quando eu fui olhar essa palavra consumado, no simples dicionário de português. Geralmente eu gosto mais de olhar isso no Strong, no significado no original. Mas no simples, amados, dicionário de português,
essa palavra consumado já nos traz algo muito precioso. Ele diz assim, que é um procedimento que se encontra realizado por completo. Diga, realizado por completo. Que conseguiu chegar ao mais alto grau de perfeição em algo. Isso é o dicionário de português, amém? Conseguiu chegar ao mais alto grau de perfeição. Algo quando está consumado. Ele também diz que é um fato consumado que é irremediável. Quer dizer, é uma vitória que é um fato consumado. Algo que foi feito em perfeição, que é irremediável. Não há mais nada que possa acrescentar naquele fato, porque ele foi completo. Amém? Então há algo muito grandioso nisso, muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Mas vamos extrair um pouquinho disso nessa noite. Amém? No dicionário do Strong, amados, quando você olha essa palavra consumado no original, ele também traz um entendimento precioso para as nossas vidas. E ele diz que é fazer exatamente como ordenado. Amém? Isso nos revela o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Aquele que foi fiel e que cumpriu fielmente o que acerca dele estava escrito. Amém? Vamos chegar no que isso tem para as nossas vidas. Então, significa também no Strong que Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pagar pelos nossos pecados. Amém? A justiça de Deus, quando ele disse está consumado, ele estava dizendo, Pai, a justiça foi feita. Eles são justificados diante de ti. Amados, dizer que somos justificados diante do Pai não há algo nada mais precioso do que isso. Isso inclui tantas coisas. Tantas coisas está incluída nesse está consumado. Eles agora são justiça de Deus. Isso nos trouxe, amados, muitos benefícios para as nossas vidas. E que precisamos andar na consciência disso. Não só saber que isso foi feito. Não só saber que isso existe ou que é uma verdade, mas que seja uma verdade nas nossas vidas. Porque na palavra, sim, é uma verdade estabelecida por Cristo na cruz. Está consumado. Amém? Isso está no passado. Foi feito. É uma verdade estabelecida. Amém? Então, quando Jesus disse, amados, está consumado, ele quis dizer que a obra que ele foi enviado para fazer foi plenamente cumprida. Amém? Deixa eu trazer algo aqui para vocês. Quem sabe o que é a Lei Áurea no Brasil? Uma lei brasileira. Vocês já estudaram história, vocês sabem disso. Que foi uma lei que aboliu a escravidão no Brasil. Essa lei foi estabelecida um tempinho atrás, em 1888. Já faz algum tempo, não é verdade? Mas quando o Brasil chegou nesse ponto de estabelecer essa lei, foi um processo para chegar até aí. Algumas coisas aconteceram antes, outras leis foram estabelecidas, até que de fato essa lei chegou e pôs fim à escravidão no Brasil. Então antecedeu a esta lei a lei do ventre livre, em 1871. E essa lei declarava que toda criança que nascesse a partir daquela data, ela seria livre. No entanto, seus pais continuavam escravos. Não era assim? Então, pouco depois, outra lei foi lançada, a Lei dos Sexagenários, em 1885. E essa lei declarava que a partir daquela data, todo escravo a partir de 60 anos, ele se tornaria livre. E, em 1888, de fato, a Lei Áurea foi estabelecida no Brasil. Então, nós vemos que isso foi um processo. Mas, amados, se você lembra um pouquinho do que você estudou de história, ou se você sabe um pouquinho acerca disso, você sabe que mesmo depois que essa Lei Áurea foi estabelecida, de fato, as coisas não funcionaram como era para ser. De fato, aquelas pessoas que haviam sido escravas não se tornaram totalmente livres. Algumas até que foram e entraram nisso.
Mas pelo que conhecemos da história do Brasil, muitas continuaram com a mentalidade de escravo, vivendo, pensando, agindo, se movendo como escravo. Alguns continuaram ainda na lei do ventre livre, outras na lei do sexagenário, mesmo já existindo a lei áurea. Algo que já foi dado, estabelecido, mas de fato não era uma verdade. Eles passaram tanto tempo vivendo como escravo, que parece que aquela realidade, aquilo que foi algo maravilhoso e tão precioso, amados, não entrou. E de fato, amados, se olharmos hoje para a realidade de muitas pessoas, elas continuam assim ainda. Não é verdade? Eu estou falando do natural, nem tanto do espiritual, do natural mesmo. Há muitas pessoas que ainda vivem num regime de escravidão, num trabalho de escravidão. Frequentemente nós vemos reportagem acerca disso. E, amados, em 1888, há muitos anos, a escravidão foi abolida no Brasil. Sabe, amados, essa realidade natural não é diferente daquilo que Cristo fez quando ele disse está consumado. A lei áurea foi estabelecida. Você foi livre, de fato e de verdade. Mas, amados, se olharmos para a vida de muitos filhos de Deus, nós não vemos essa realidade. Glória a Deus, amados. No nosso ministério tem muito ensino de palavra. Nós temos conhecimento. É um povo que tem muito conhecimento dessa realidade. Mas quando você olha para o corpo de Cristo de um modo geral, amados, isso não é tanto uma verdade na vida das pessoas, embora seja uma verdade estabelecida na palavra. Muitas pessoas andam, amados, como se ainda estivessem presos à escravidão, à servidão do diabo. Porque de fato não entendem por dentro aquilo que Jesus disse quando ele falou, está consumado. Amém? Essa é uma grande realidade de Deus. Então vamos extrair algumas verdades, amados, deste fato. Primeira coisa, amados, que as pessoas precisam entender. Isso está, amados, no passado. Isso é um tempo passado. É algo que já foi feito e já foi estabelecido. Sabe, amados, esse está consumado, tanto é para a nossa vida, amados, como é para a vida daquela pessoa que ainda está lá no mundo perdida. A salvação dela já foi comprada, já é um fato consumado. A diferença, amados, de nós para pessoas assim, é porque nós já recebemos esse presente da parte de Deus e elas ainda não. Elas ainda estão no regime de escravidão, de servidão, preso a essa mentalidade, a essa vida. Mas nós, de fato, somos livres. Diga, eu sou livre. Aleluia. Pastor, podia botar? Ok. Não sei se vai sair, mas eu vou ler para vocês então. Amados, esse é um pensamento de F.F. Bosworth. É Fred Francis Bosworth, ok? Obrigada, pastor. Este homem é um grande, amados, evangelista de Deus e uma grande autoridade na área de cura. Ele escreveu um livro, Cristo aquele que cura. E é bem interessante esse livro dele. Tem um de Kenneth Hagin, que é Jesus aquele que cura. É bem parecido o título. Mas é um livro muito precioso. E Kenneth Hagin também, nos seus livros, fala muito a respeito dele. Então ele escreveu, dá para ler? O Evangelho é uma proclamação mundial de emancipação, de liberdade, de servidão e do cativeiro do velho tirano, mestre, é porque ficou errado aí, mestre do pecado e da doença, o diabo. Amém? Então, o Evangelho, amados, é uma proclamação disso, mundial, de que de fato o povo foi livre. Que isso foi algo, amado, estabelecido numa plenitude. Embora nem todos estejam andando nessa plenitude. Mas andar nessa plenitude é a perfeita vontade de Deus. Amém? Estamos crescendo nisso. Vamos cada vez avançar nisso. Cada vez que nos colocamos diante da palavra para conhecê-la mais, amados, crescemos nisso.
e avançamos para essa plenitude de Deus, para essa perfeita vontade de Deus. Amém? Obrigada. Vamos abrir nossas Bíblias agora, amados, no livro de Colossenses, no capítulo 1. Vamos ver o que a palavra nos diz. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Eu acho que eu anotei aqui errado. Eu vou ler aqui porque eu tinha copiado aqui. Se não for esse versículo, depois vocês pegam aqui, tá certo? Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso mesmo. É o 14, né? 13, 14, isso. Então, amados, a palavra diz que o que aconteceu? Ele nos libertou. Você entende que isso está no tempo passado? Que isso foi algo que foi feito? Então, ele já libertou. Isso é algo, amados, que foi estabelecido na cruz. Está consumado. Amém? Ele nos libertou e ele nos transportou para um novo reino. Isso significa, amados, que nós fomos estabelecidos e colocados num reino que trouxe para nós muitos benefícios e que trouxe para nós uma nova condição de vida. E que nós precisamos, amados, entender como andar nesse reino, como falar nesse reino, como nos mover nesse reino, para que de fato, amados, possamos ser filhos de Deus. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver que de fato somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Esse reino, amados, nos dá uma nova condição de vida. E nós precisamos entender e estar nisso, amados. Vibrar com isso, desejar isso. Eu sei que hoje o Brasil inteiro estava numa grande expectativa por causa dessa abertura da Copa. Era tanto grito, tanta bomba, cada gol que saía. Eu não assisti o jogo, mas eu sei que foram 3 gols. Na verdade foi 4, né? Por causa do grito e da zoada que estava tendo. Porque cada gol era um barulho. Então o Brasil fez 4 gols. Não saiu pro lado errado, mas fez 4. Amados, com Deus nunca vai ver isso, não. Sempre vai ter a bola certa na tua vida. Sempre vai ter o certo na tua vida. Amém? Já pensou se o povo de Deus vibrasse com as coisas do Senhor, como o mundo vibra por um simples gol que é feito? Amados, eles estão ganhando muito por isso. Em dinheiro, em fama, em muita coisa. A gente está ganhando nada com isso. Mas o que Deus nos deu, amados, é muito mais valioso do que o que eles estão ganhando com isso. É muito mais precioso. Amém? Seria muito bom se vibrássemos mais com as coisas do Senhor. Então, amados, eu posso dizer que eu sou livre. Porque isso já foi estabelecido. Cristo, de fato, já me libertou. Isso é um fato e isso é uma verdade. Agora, entender que nós somos livres, que você é livre, que eu sou livre, amados, isso inclui entender uma série de coisas que isso está aqui dentro. Livre de quê? Da escravidão, certamente. Livre da pobreza, certamente. Livre da doença, com certeza. Livre, amados, de muitas coisas. Sabe, amados, quando eu creio, estou falando do que eu penso agora, tá certo? Deus lá no céu, olhando para as nossas vidas, e quando Ele vê um filho que entende aquilo que está escrito, e que começa a andar e se mover naquilo que está escrito, amado, Ele fica lá vibrando. Eu acho que muito mais do que essas pessoas vibram com um gol. Ele se alegra com isso. Ele torce com isso. Ele entendeu, ele olha para você e diz, ele entendeu isso, ele está andando nisso e ele se alegra com isso. Amém? Então vamos dar mais alegrias para o Senhor. Aleluia. E eu quero te perguntar algo. Por que muitos crentes colocam a liberdade, amados, no futuro e não no passado? Como algo que vai acontecer na sua vida, como algo que vai chegar.
quando de fato já chegou, já aconteceu, já é um fato, já é uma realidade. Sabe por quê, amados? Porque não se tornou uma realidade dentro, se tornou uma realidade aqui, ó. Ela sabe disso, mas ela não tem um entendimento por dentro. Vocês sabem que eu sempre falo a respeito disso. Toda vez que ministro, eu falo a respeito disso. Porque isso é uma verdade. Se não entendermos as coisas da palavra, aquilo que o Senhor nos diz, por dentro, amado, não vai ter efeito na nossa vida. Isso não vai nos levar a andar nesta verdade. Aleluia? Aleluia. Quem aqui ainda não fez o rema? Pouca gente. Na verdade, a maioria já fez. Então, deixa eu lembrar uma verdade, algo que aprendemos no rema para vocês. E para aqueles que não fizeram, vocês aprendem acerca disso. Quando estudamos sobre a nossa realidade, a nova realidade em Cristo, aprendemos algo bem interessante sobre o aspecto legal e o aspecto vital da palavra. É interessante termos a consciência disso constantemente. É interessante termos esse entendimento. O que é o aspecto legal e o que é o aspecto vital no que diz respeito às promessas, no que diz respeito a tudo aquilo que está estabelecido nas nossas vidas. Amém? Vamos entender. Então, quando você ouvir falar, ou quando você tiver ensinado acerca disso, ou quando você estiver olhando para a Bíblia, lendo a sua palavra, lendo a palavra de Deus, aliás, a sua Bíblia, e você vê alguma promessa de Deus aqui escrita, isso se trata de um aspecto legal. O aspecto legal, amados, é o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. Sabe o está consumado? Um aspecto legal. Então, amados, refere-se a tudo que Deus já estabeleceu na sua obra redentora. É o que legalmente Jesus já conquistou. Então, quando você estiver olhando para a palavra que estiver escrito nele, em Cristo, ou alguma palavra que estiver no passado, está se referindo a um aspecto legal. Amém? Mas existe outro aspecto, chamado aspecto vital. E é esse, amado, que precisamos entender. Esse aspecto vital, amados, é a identificação pessoal e a apropriação da redenção pelo poder de Deus. É o que o cristão experimenta ao tomar posse pela fé dos aspectos legais. Ou seja, você está lendo aqui a tua palavra, você vê uma promessa, você vê aquilo que está escrito, como esse próprio versículo que nós acabamos de ler, que ele nos libertou do domínio das trevas. Isso significa que Satanás não tem nenhum domínio sobre as nossas vidas, embora ele vai continuar sempre tentando ter. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, não é assim? Porque ao nosso redor estão os anjos, buscando tragar aquele que possa. Na verdade, se você traduzir isso com linguagem nordestina ou popular, digamos assim, o que é que quer dizer? O diabo anda ao nosso derredor buscando aplicar aquele se colar, colou. Ele fica lá o tempo todo, lançando. Se colar, se você recebeu, então ele está satisfeito com isso. Então, amados, quando você olha para a palavra, você vê uma promessa de Deus, aquilo ali salta diante de você, você entendeu, aquilo ali era um aspecto legal, você recebeu dentro de você, aquilo se tornou vida. Então, aquilo que era legal na lei, estabelecido na palavra, se tornou vida dentro de você. Então, você começa a andar conforme aquilo que está escrito. Amém? Então, isso é o que dizemos que o legal se tornou vital nas nossas vidas. Amém? Vocês entenderam isso? O legal, amados, ele só vai se transformar em vital pela prática. Amém? Deixa eu fazer algo aqui. Essa caixinha aqui não está muito bonitinha não, mas foi a única que eu consegui arrumar de última hora. Olhem bem para isso aqui. Tem algo aqui muito bom aqui dentro, tá certo? Que você gostaria, tenho certeza. E eu quero lhe dizer agora que o que está aqui dentro é seu. Exatamente isso. É isso que Deus diz pra gente. Pode mostrar, Cláudio. Pode, se
quiser, pode abençoar o povo também. Aleluia. Amados, é isso, amados, que acontece nessa questão do aspecto legal e vital. Deus disse, é uma verdade estabelecida. Mas ela vai se tornar uma verdade dentro de você quando você agarrar essa verdade. Eita, Deus disse, é meu, então eu recebo pela fé. E aquilo se torna uma verdade na minha vida. Amém? Temos que ser rápido nisso. Amém? Outras pessoas também entenderam. Depois, se quiser, abençoa a vida daqueles que entenderam também. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o que está incluído nesse está consumado. Então, amados, se você quer entender, existe uma vontade de Deus para a nossa vida particularmente, aquela direção que Deus traz para a nossa vida em particular, mas existe, amados, uma vontade de Deus aqui estabelecida para todas as nossas vidas, para todo filho de Deus, para todo aquele que crê naquilo que aqui está escrito. Amém? Então, você quer saber, amados, no geral, digamos assim, no que aqui está escrito, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Mas tudo aquilo que eu já lhe falei, que está escrito em Cristo, nele, por ele, tudo aquilo que tiver escrito aqui no passado, estou falando do Novo Testamento, amém? É a vontade de Deus para a sua vida. Então não podemos ter nenhuma dúvida acerca disso. É a vontade de Deus para nossas vidas, amém? Então, amados, quando ele diz esse já ou está, algo que foi feito, ele está falando, amados, daquilo que nós somos e que nós temos em Cristo. Vamos abrir agora nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 3. Volta só um pouquinho. E vamos entender algo também precioso para as nossas vidas. Nesse está consumado. Amém? Cristo nos resgatou, amados, da maldição da lei. Esse capítulo 3 aqui de Gálatas, ele fala acerca disso. Vamos ler a partir do verso 6. Amém? Vocês acharam? Gálatas 3, a partir do verso 6. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Aleluia! Você é da fé? Você está nessa promessa. Diga, eu sou abençoado. Porque a palavra diz que pela fé eu seria bendito. Aleluia. De sorte que os que, verso 9, que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vamos só dar uma paradinha aqui e a gente continua. Então, amados, ele diz que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos aqueles que não cumprissem, amados, fielmente tudo aquilo que estava escrito na lei já estava debaixo da maldição. Dá para você ter um vislumbrezinho do estar consumado? Daquilo que Cristo nos libertou? Sabe, amados, maldição significa amaldiçoado, destinado à destruição, condenado à punição eterna. Não é pouca coisa. Não é uma coisinha ruinzinha que vem sobre a vida de alguém por um instante, não. Condenado à destruição eterna. Isso significa maldição. Amaldiçoado. Amém? Deus nos livrou, amados, de algo muito grandioso. Aleluia. Vamos continuar lendo. Verso 11.
É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia! Não é muito mais fácil assim? Amados, se entendermos que viver pela fé é algo tão simples, é exatamente fazer isso que Cláudio fez aqui. Eita, isso é meu, eu pego, eu quero. É meu. Deus diz que é meu, é meu. Deus diz que é assim, é assim. Deus diz que está feito, está feito. Mas isso é viver pela fé. Não é algo tão difícil. E Deus foi tão bom, amados, que quando nascemos de novo, Ele já colocou uma medida de fé suficiente dentro de você para você já andar assim. Amém? Você pode crescer nisso, à medida que o conhecimento chega até você. Mas você, quando nasceu de novo, já tinha o suficiente para andar nisso. Amém? Continuando, verso 13. Cristo nos resgatou. Vocês entendem que está no passado? Passado, foi feito, está consumado. Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, um justo, um santo, o Filho de Deus, que deixou toda a plenitude que ele tinha ao lado do Pai, veio à terra, se identificou conosco, se fez maldição em nosso lugar, para nos fazer a justiça de Deus. Isso é algo grandioso. Sabe aquele livro que eu falei para vocês há um tempo quando eu ministrei Identificação? Se vocês puderem, adquirir esse livro. Ele é um livro bem fininho, mas é muito precioso esse livro. Os ensinamentos que há nesse livro são muito preciosos. E você entende com muito mais clareza o de fato que diz aqui nesse versículo e muitas outras coisas nesse processo de identificação. Daquilo que Cristo se tornou para que nós fôssemos como Ele é agora. Amém? Ele assumiu sobre Ele tudo que nós tínhamos. Então, Cristo nos resgatou. Isso é um fato estabelecido. Amados, a maldição da lei, quando diz que nós fomos libertos da maldição da lei, ou do castigo, da quebra da lei divina, porque se alguém errasse numa vírgulazinha, já estava debaixo da maldição da lei. Era algo pesado, era algo difícil. Por isso que o homem tinha que estar matando tantos animais para cobrir o pecado deles. Amém? Mas o sangue de um justo, amados, nos libertou de uma vez por todas. Amém? Está consumado. Então, essa maldição, amados, esse resgate da maldição, ela foi tríplice. Ela incluiu a morte espiritual, a pobreza e a enfermidade. Veja só que algo já grandioso aqui. Amém? Estamos entendendo um pouquinho mais de luz acerca desse estar consumado. Então, fomos libertos da morte espiritual, da pobreza e da enfermidade. Se você quiser entender um pouquinho do que dizia a lei, amados, lê lá o livro. Se você puder, faz isso hoje, antes de você dormir. Lê o capítulo 28 de Deuteronômio. Ele começa falando sobre as bênçãos da obediência. Então, depois ele fala da maldição que viria acerca da desobediência, de você descumprir algum ponto que estava estabelecido na lei. E quando você estiver lendo isso, amados, se alegre. Cada ponto que você lê ali negativo, opa, Cristo me libertou disso. E declare o contrário na sua vida. Porque tudo que está escrito ali, o contrário é verdade na tua vida. Amém? É até interessante você fazer isso. Isso seria um exercício de fé para você. Amém? Então, em Cristo, estamos remidos destas coisas. Então, Cristo foi feito pecado para que nós fôssemos feito o quê? Justiça. Quer dizer, amados, que tudo foi pago por definitivo. Nós somos justos perante o Pai. Não há nada, absolutamente nada, que nos impeça de estar na presença dele. Porque ele nos fez a justiça de Deus. Amém? Cristo se fez maldição, amados, para que nós pudéssemos receber a bênção. Ele nos tornou abençoados. Amém? Cristo se fez pobre
para que nos tornássemos ricos. E ele também se fez enfermos para que nós também andássemos em saúde. Perfeitos aqui na terra. Essa é a vontade de Deus, assim como ele criou o homem. Amém? A palavra coloca, amados, a nossa redenção da maldição no tempo passado. E precisamos andar com essa consciência. Porque veja só, você sabe disso na sua mente. Cristo, por exemplo, acerca da enfermidade, ele te tirou dessa condição. Mas quando você está andando, amados, não se posicionando, como a palavra diz, diante de uma circunstância de enfermidade, você está andando nessa condição antiga. Ainda está preso naquela mentalidade de escravidão que Cristo, de fato, já lhe libertou. Então, entender isso é se mover, falar, agir conforme aquilo que está escrito. Amém? Aleluia. Então, amados, esses 3 aspectos, eu vou enfatizar mais esse último aspecto que eu falei, da maldição da lei, de que fomos resgatados, até porque nem dá tempo falar de tanta coisa aqui, que o tempo é curto. Então, quando ele fala da morte espiritual, nós bem sabemos disso, não é verdade? Adão, quando pecou, que a Bíblia que Deus diz para ele, não coma desse fruto, se você comer, você certamente morrerá, estava falando sobre essa morte espiritual, que em Cristo foi restaurada essa condição. Amém? Mas ele também nos resgatou da pobreza. Abre tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 8. Volta só um pouquinho, você está em Gálatas, é um livro anterior. 2 Coríntios 8, verso 9. Que diz assim: Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha algo, amados, tem algo aqui entre vírgulas nesse trecho que parece que as pessoas leem, mas não conseguem enxergar isso aqui, ou ver isso aqui. Aqui diz, amados, claramente que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. Ele entrou nesta condição para nos dar a condição que ele tinha. Mas por que as pessoas querem viver tanto numa condição, amados, de uma vida de falsa humildade? Numa vida bem miserável, dizendo que Jesus era assim. Quando se olharmos para a palavra, amados, e para o ministério de Jesus, quando ele estava aqui, veremos claramente que as coisas não eram bem assim. Jesus, até um tesoureiro, ele tinha. Alguém para tomar conta das finanças dele. Ele tinha pessoas que investiam, amados, no ministério dele. Amém? A questão, amados, de ser rico é você estar suprido. É você ter, amados, tudo aquilo de que você precisa. Eu não estou falando de você andar com uma Ferrari, não. Estou falando de riqueza nesse sentido. Mas de você, amados, ter todas as coisas que você precisa para viver bem. Isso é ser rico. Amém? Você tem tudo que você precisa? Isso é ser rico. Você está andando em prosperidade. Amém? Agora vamos no livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja que aqui, amados, há uma riqueza muito grande. Ele disse, amados, que ele já nos abençoou. Com o quê? Com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Olha como é interessante isso. Amado, com tudo aquilo que nós precisamos para vivermos aqui na terra e vivermos bem, nós já fomos abençoados. Só, amados, que isso foi nas regiões celestiais. Isso indica que há algo
que nós é que devemos fazer. Para que isso que já foi estabelecido, que já foi determinado, decretado por Jesus, se torne uma realidade na nossa vida. Saia desse espiritual e venha para o natural. Venha para as nossas vidas. E nós trazemos isso pela fé. Quando decidimos nos mover em fé, crendo naquilo que está escrito. Mas entenda, tudo já foi estabelecido. Tudo que você pensar que você precisa já foi lhe dado. Sabe, mas Deus pode te abençoar de formas que você nem imagina, nem pensa. De todos os meios que você possa imaginar. Eu tenho provado disso, amado, da bondade de Deus na minha vida, do suprimento de Deus na minha vida. Eu estou fazendo escola de ministra agora, amados. É a provisão de Deus na minha vida. Eu não estou tendo falta de nada, porque eu gerei isso há muito tempo atrás. Eu criei nisso desde o ano passado e eu provei disso. Sabe, amados, agora vai fazer 2 anos que eu não pago padaria nenhuma. Porque uma mulher ímpia não é nenhuma filha de Deus. Ela está nos abençoando. Ela chegou uma vez para Alexandre e disse, uma ímpia, e disse, Jesus tinha muitas mulheres que abençoavam ela no ministério dela. Eu quero abençoar vocês. E ela não deixa há 2 anos a gente pagar a padaria. Aleluia. Deus provê, amados, para a sua vida tudo aquilo que você precisa. Deus já proveu para a sua vida, tudo aquilo que você precisa. Amém? Agora é importante colocarmos o coração no Senhor. Colocarmos o coração nas coisas que fazemos para o Senhor. E você vai ver, amados, as coisas chegando até você. Amém? Eu lembro, amado, quando eu fazia o rema. Meus filhos eram bem pequenos, Xandinha era de braço ainda, bem pequeno. Nessa época a gente não tinha carro, mas a gente era muito intenso, amado, nas coisas do Senhor. E a gente fez o rema e depois a gente continuou trabalhando no rema. E a gente também trabalhava no diaconato na igreja. Então, lá também tinha diaconato no sábado. Então, a gente estava na igreja praticamente todos os dias da semana. Porque quando não estava no diaconato, a gente estava no rema, ou fazendo rema, ou depois trabalhando no rema. Sabe, uma vez, uma professora do rema chegou para Alexandre e disse, eu vi vocês ali na parada de ônibus, isso já era meia-noite, porque lá o ônibus era de hora em hora, lá para os bancários onde a gente morava, e demorava demais a passar. Então, se a gente perdesse o ônibus, tinha que ficar 1 hora esperando. E às vezes a gente ficava 1 hora lá na parada de ônibus, com o menino no braço, e de chuva, e todas aquelas coisas que a gente leva quando tem menino pequeno, né? Que é uma pequena bagagem. Então, a professora, ela viu a gente lá e ela disse, e no outro dia ela chegou pra gente e disse, eu vi vocês ali na parada de ônibus por meninos e eu fui orar a Deus pelo carro para vocês, mas Deus não me deixou orar porque Ele disse que já tinha dado. Mas poucos dias depois, nós ganhamos o primeiro carro do Senhor. Amém? Uma mulher de Deus chegou e disse, tome, o Senhor mandou te dar. Depois disso, amados, nós já ganhamos mais 2 carros do Senhor. Eu não estou falando do Senhor dar condições de comprar, não. Eu estou falando de dar literalmente o carro. Tome, é seu, o Senhor mandou lhe dar. Amém? Deus nos abençoa, amados. Aleluia. E glória a Deus por isso. Então, amados, tudo aquilo que a palavra diz que já foi feito em Cristo, não compete mais a Deus, e sim a nós. Esse, amados, é o segredo, porque muitas pessoas não estão usufruindo do melhor de Deus. Porque estão esperando que Deus faça algo que Ele não vai fazer. Porque a parte dele, Ele fez em Cristo. Amado, se você não receber, você vimos aqui em Efésios, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Se você pela fé não trouxer isso para a tua realidade, amados, Deus não vai trazer. Porque a parte dele, Ele já fez. As pessoas não entendem que Deus se move por princípios. Ele se move por princípios. Ele nunca vai se mover fora disso.
Porque Ele não vai ficar fora da sua palavra. Ele é fiel em cumprir exatamente o que aqui está escrito. Amém? Se Ele estabeleceu que é pela fé, amados, esse é um princípio de Deus para trazermos essa realidade para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora, amados, eu e você temos uma responsabilidade. Diga, eu tenho uma responsabilidade em Deus. Aleluia. A palavra escrita, amados, ela escrita permanecerá no passado. Se você ler aqui na Bíblia, em Efésios, essa passagem, toda vez que você ler, vai estar escrito no passado. É você que vai trazer isso para o teu presente, para a tua vida. Amém? Você entende isso? O que temos de fazer, amados? Tirá-la do tempo do passado e colocá-la no presente, na nossa vida. Amém? E como fazemos isso? Vamos lá em 2 Pedro, eu vou lhe mostrar pela palavra como você fazer isso. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 3. Vou ler na versão da King James. Seu divino poder nos concedeu, passado, amém? Entende isso? Tudo, diga tudo, de que necessitamos para a vida e para a piedade. Para a tua vida natural, para a tua vida espiritual. Por intermédio de quê? Do pleno conhecimento daquele que nos convocou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Amados, é o conhecimento que vai trazer essa realidade para a tua vida. Lógico que você vai utilizar a sua fé. Ela é a ferramenta com que você vai pegar isso. Mas, amados, é o conhecimento. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas à medida que você olha para a tua palavra, amados, para a palavra de Deus. Eu digo a tua palavra, eu quero dizer a tua Bíblia. Para a tua Bíblia. E entende aquilo que está escrito, aquilo que Cristo fez. Ele já me abençoou. Então você tem que se posicionar nisso. E como é que você faz para se posicionar isso? Mas não é errado, por exemplo, na área de cura, você pedir para alguém orar por você ou receber uma cura por uma imposição de mãos. Há pessoas que são ungidas por Deus para isso. Amém? Temos que reconhecer a unção. Mas você também pode receber, amados, pela fé. Simplesmente pelo conhecimento. Trazendo isso até você. Está escrito. Então, Pai, eu creio. Então, você dá graças por aquilo que já foi feito. Então, amados, você a partir de então, não olha mais para o que você está sentindo. O que você está sentindo vai continuar lá. Talvez saia imediatamente, pode ser que não. Pode ser que continue por algum tempo aqueles sintomas. Mas você tem que se esforçar para não olhar para isso e colocar os olhos na palavra. Mas para isso, amado, para que você fique firme nisso, é importante estar se alimentando da palavra. Numa área, nessa questão de saúde, por exemplo, de orando por cura, você precisa estar ouvindo acerca disso para que você fique mais forte na fé. Então é importante que você pegue sua Bíblia e que leia passagens sobre isso. Uma dica que eu dou para vocês, adquira aquele livro Escrituras que Curam. Ele não tem nenhum texto, é somente uma seleção de passagens da Bíblia que fala acerca de cura. Então é como um remédio que você está tomando. Vai lá, lê 1, 2, 3 versículos. Daqui a pouco você vai lá, lê de novo. Então você vai estar fortalecendo sua fé nisso, para ficar firme naquilo que a palavra já diz que é uma verdade na sua vida. Amém? Aleluia. Então, amados, é pelo conhecimento que trazemos essas verdades para as nossas vidas. Então, amados, outra coisa também que Cristo nos libertou, eu já estava começando a falar disso na maldição da lei, é nessa área de cura. Ele se fez enfermo para que nós nos tornássemos, amados, sarados.
curados plenamente. Isso tem lá em Isaías, não precisa você abrir, eu leio para você, 53, verso 4, diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, quando ele disse está consumado, isso também foi feito. Para andarmos em plenitude de saúde aqui. O que acontece, amados, que o diabo vai ficar sempre lançando aquele se colar, colou. Lembra que eu falei? Vai estar sempre lançando um sintoma, uma coisa ou outra. Se você, com a sua própria boca, começar a declarar isso, amados, isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Mas se você declarar aquilo que a palavra diz, o que ela diz é que vai se tornar uma realidade na sua vida. Vocês entendem isso? Essa é a nossa parte na história. Amém? A de Deus foi estabelecida em Cristo. É fato consumado. Foi feito, está estabelecido. Agora, há algo que só nós podemos fazer. Amém? Aleluia. Aqui também em 1 Pedro, vocês já estão aí, no capítulo 2 agora. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 24. Diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então você vê que aqui não fala só de cura, mas fala da plenitude daquilo que Cristo fez. Fala do pecado que Ele nos libertou, da uma nova condição que Ele nos deu. E diz, amados, que nós fomos sarados. Então, se uma circunstância de enfermidade vem, amados, o que temos que fazer? Nos posicionar na palavra. Está escrito. Essa é uma verdade eterna, selada com o sangue de Jesus, estabelecida para sempre. Então, se eu digo, não importa o que eu estou sentindo. Eu digo, eu sou sarada, porque a palavra diz. Agora, o que acontece? Você fez isso, você entendeu o que a palavra diz, você declarou o que a palavra diz, você ficou firme nisso, certo? Então, você saiu, foi trabalhar e chegou lá e começou algumas pessoas, vamos supor que você estava enfrentando uma virose, uma gripe, alguma coisa assim, certo? Você creu nisso, amanheceu o dia, você se posicionou na palavra, ficou firme naquilo que estava escrito, declarou a palavra, fez tudo direitinho. Aí foi trabalhar, chega lá, então você começa a ouvir relatórios negativos. Não, por causa desse tempo agora, meu Deus, é muita gente com virose. E isso e aquilo. E começa a ouvir pessoas dizendo coisas negativas e coisas contrárias. E você começa a concordar com aquilo que as pessoas estão dizendo. E às vezes, pior ainda, alguém chega para você e diz, como é que você está? Eu estou indo, né? Eu creio que Deus vai me curar. Mas você anulou ali tudo que você tinha feito e que tinha escrito. Como é que você diz que Ele vai te curar se isso já foi feito? Já é um fato estabelecido. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Que Ele levou passado sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, como é que eu posso dizer, não, eu creio que Deus vai me curar? Talvez para uma virose não seja tão comum dizer isso. Mas vamos supor uma pessoa que esteja enfrentando uma circunstância, uma enfermidade, algo muito sério, digamos assim, não sei, um câncer, alguma coisa assim. Não, eu creio que Ele vai me curar. Mas enquanto você crê que Ele vai curar, nunca vai ser curado. Porque você está vendo isso no futuro e não funciona assim. Isso só vai funcionar quando você vê no presente. Porque aquilo que Cristo fez é para se tornar uma realidade hoje. E não no futuro. Então as pessoas pegam do passado e levam para o futuro e esquecem o presente. Esqueceu o intercâmbio aqui no meio, na realidade. No fato, no presente. É agora, é já. Então nunca vai acontecer. Aleluia. Então, amados, temos que agir à altura do que a palavra diz e falar à altura do que a palavra diz. Eu sou. Se chamarem você de doido, de qualquer coisa, não interessa.
Ou aquela pessoa ali, né? Alguém pode até dizer, muito lesinha, né? Fica dizendo que é sarada, eu tô vendo que ela tá doente. Não interessa o que as pessoas dizem. Amém? Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu fico com a verdade do que Deus diz. Eu sou sarada. Não, eu estou sarada. Não importa o que as outras pessoas estejam pensando. Esse é um fato. Amém? Então, amados, deixa eu passar aqui para vocês. Já estamos finalizando, já está na hora. Algo bem interessante. Deus já operou, não é verdade? Ele não vai operar, ele já fez, já foi estabelecido. Depende de nós trazer essa realidade para as nossas vidas. Então, o tempo passado da palavra de Deus só poderá tornar-se tempo presente em nossas vidas à medida que agimos sobre ela. Amém? À medida que agimos. Isso inclui, amados, o nosso falar, o nosso mover, tudo aquilo que fazemos. O nosso posicionamento na palavra. Então, aquilo que foi passado se tornou presente, se tornou real em nossa vida. Deus, preste atenção, nada pode fazer até que nós tomemos a iniciativa. Mesmo que Ele deseje que tenhamos o que nos pertence, Ele não pode fazer nada, não pode fazer isso sobre nós. Lembra que eu falei que Deus se move por princípios? Amém? Ele diz que é pela fé que nós vamos receber as coisas da parte de Deus. Então, se você não se mover em fé, amados, por mais que Deus deseje, esteja ansiando que aquilo ali, aquela bênção que Ele já determinou para você, que está nas regiões celestiais, se torne uma realidade na sua vida, Ele não vai poder colocar isso na tua vida se você não se mover em fé. Somos nós que temos que trazer isso para a nossa realidade. Essa é a nossa parte. Amém? Vocês entendem isso? Nós é que temos de fazer algo. Deus já fez algo. Então a sua responsabilidade terminou e a nossa começou. Amém? Quando Jesus disse, está consumado. Amados, a parte dele, ele já fez. Já foi estabelecido. Cabe a nós entendermos nisso e trazermos tudo que inclui esse estar consumado para as nossas vidas. Amém? Não dá mais tempo aqui para a gente ver, porque já está bem em cima da hora. Mas no Evangelho de João, amados, cita um exemplo de Jesus se movendo assim em fé, que é bem interessante. É o caso da ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala ali que Jesus ele teve uma comoção muito grande, que ele até chorou, porque ele era muito amigo de Lázaro. Então Jesus ele se moveu ali de algo que trouxe, de um modo, que trouxe um ensinamento precioso para as nossas vidas. Depois você lê, anota aí, no Evangelho de João, no capítulo 11. No capítulo 11, me lembro a partir de que versículo, mas você lê no 11 todo que você acha. Então no verso 41, ele diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha que interessante. Ele falou no passado. E ele diz mais depois disso. Eu digo isto, amado, não por mim, porque eu sei, Pai, que você sempre me ouve. Mas para que eles entendam, para que eles creiam. Ou seja, ele estava dizendo, Pai, eu quero ensinar isso para eles. Eu quero que eles entendam que você sempre nos ouve. Algo, amados, que foi já feito, estabelecido. Jesus sabia disso. Aquilo já era uma verdade para ele. Ele só se moveu segundo o que ele estava crendo. O que é que diz lá em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15? Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos ou convictos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Agora pense uma coisa, na área de cura, é a perfeita vontade de Deus? É verdade. Já foi estabelecido, não é verdade? Você já sabe que isso é a perfeita vontade de Deus. Então, amados, é algo que você não tem nem dúvida que Deus lhe ouve com relação a isso.
Então, como é que você vai se mover com relação a isso? Pai, graças eu te dou pelo que a tua palavra diz. Você já está convicto no coração de que Ele te ouve. Amém? Então, eu recebo pela fé essa cura. E eu ando conforme ela. Amém? Então, você está trazendo, amados, aquelas bênçãos que estão nas regiões celestiais para o natural, para a tua vida. Amém? Temos de crer, amados, que somos ouvidos antes de vermos qualquer manifestação. Não é assim que a Bíblia diz acerca da fé? Creia que recebeste e lhe será dado. Isso é um princípio, amados, que Deus estabeleceu. E Deus se move por meio dos seus princípios. Ele não vai agir nunca fora disso. Então, para termos os benefícios da parte de Deus, temos de mover nos princípios que Deus estabeleceu. E esse é um deles, que o justo viverá pela fé. É um princípio estabelecido por Deus, que é pela fé que nós obtemos aquilo que já foi nos dado em Cristo. Já é uma realidade. Amém? Tudo, amados, que você precisa já foi lhe dado. O que é que você está pensando agora? O que é que você está precisando agora? Qual é a necessidade da sua vida? Amém? Ele já supriu cada uma das suas necessidades. Não estou falando de coisas que não é necessidade. Amém? Mas as tuas necessidades já foram supridas em Cristo. O que você tem de fazer, amados, é agarrar isso pela fé. E não soltar por nada. Porque às vezes, amados, nós agarramos isso pela fé e começamos a caminhar nisso. E nessa caminhada, amados, o diabo vai lançar uma barreira ou outra coisa, uma circunstância, para que você solte aquilo. E às vezes, por não estarmos firmados nesta verdade, acabamos soltando. E aí perdemos, antes que aquilo se manifeste em nossas vidas. Mas essa não é a perfeita vontade de Deus. Amém? Então, já estamos na hora, ainda tinha só algo mais para falar, mas eu creio que isso já foi o suficiente para abençoar a sua vida, para que você fique mais firme nessa verdade, para que você entenda e que tenha mais desejo de buscar mais ainda, amados, as verdades que estão incluídas nesse está consumado. Há muitas verdades aí incluídas, há muitas coisas que precisamos trazer para as nossas vidas, que precisa ser uma realidade em nossa vida, que precisamos andar nisso. Amém? Fecha teus olhos, vamos colocar nosso coração diante de Deus. Pode ficar de pé, amados?